Zulma encontra Candinho e Dita no Rio de Janeiro, mas um detalhe vai mudar os rumos dessa história, e essa vilã acabará tendo seu pior segredo exposto diante do delegado, da juíza e de todos. Além disso, Sandra e Ernesto tentarão levar Policarpo. No entanto, Anastácia dará um recado e uma punição para esses dois. Tudo começa quando Zulma decide ir com o delegado para o Rio de Janeiro, atrás de Samir. Zenaide e as crianças do orfanato até tentam impedir, mas não conseguem. Nesse mesmo instante, Candinho tem um pressentimento ruim e sente que algo está acontecendo com Policarpo. De fato, Ernesto e a baronesa afirmam que são os novos tutores de Policarpo e decidem levar o animal embora. Os vilões intimidam todos na mansão. Revoltado, Celso diz: "Você não pode levar o Policarpo. Ele é de Candinho." Sandra retruca: "Nada disso. Quando eu concluí a compra da fábrica, eu me tornei tutora de Policarpo, já que o seu nome e posse estão entrelaçados a esses biscoitos." Em choque, Asdrubal diz: "Araújo, faça alguma coisa." Cabisbaixo, o advogado fala: Ela tem razão." Em choque, Celso pergunta: "Como é que é?" "Não, isso não pode ser verdade. O Policarpo é de Candinho desde que ele era jovem, quando nem sabia da existência da tia Anastácia, que deixou a fábrica para ele." Revirando os olhos, Ernesto diz: "Ah, para de ladainha. Eu vou lá pegar o Policarpo e quero ver quem vai me impedir." Quando o vilão se afasta, Celso, Araújo e Asdrubal vão atrás dele, deixando Sandra sozinha na sala. Abrindo um largo sorriso, ela diz: titia, eu te avisei que deixaria o Candinho sem nada." Nesse momento, as joias de Anastácia, que a falsa baronesa usa, começam a esquentar. A mulher puxa e joga no chão. "Isso tava me queimando." Desesperada, a vilã se pergunta: "Como isso é possível?" Ela olha para a foto de Anastácia. "Foi você. Isso é um recado para que eu não leve o Policarpo? Pois eu vou levar. E vamos ver o que a senhora vai fazer." Logo em seguida, Sandra chega desesperada no estábulo de Policarpo e diz: "Ernesto, vamos logo. Pegue esse animal." Policarpo solta um som entristecido e começa a caminhar, enquanto os vilões vão atrás dele. Celso vê eles levando o animal embora e se preocupa com o que Sandra possa fazer com Policarpo. No entanto, ao ver Sandra, Ernesto e Policarpo caminhando no horizonte, é como se as nuvens acima deles formassem o rosto de Anastácia olhando. Nesse momento, Sandra tem uma sensação ruim de algo pode acontecer. Não muito tempo depois, Sandra e Ernesto trancam Policarpo em uma espécie de jaula do porão da fábrica. Sem paciência, o vilão diz: "Eu vou embora. Eu não estou nem um pouco afim de cuidar desse animal. Divirta-se." Com um sorriso no rosto, Sandra comenta: "Eu vou me divertir muito." Ao ficar sozinha com Policarpo, a vilã se aproxima da jaula e fala: "Desde o dia que eu descobri que você ia ser meu, eu fiquei pensando o que eu ia fazer com você. E eu pensei muita coisa, viu?" Policarpo solta um zurro e, aos risos, Sandra diz: "Você sabe muito bem que eu não entendo o que você diz. Então, não adianta pedir por socorro. E sabe, eu acho que sei exatamente o que fazer com você. Que tal cortar essas suas crinas e fazer um novo penteado?" Quando Sandra chega em um escritório, ela encontra um cortador próximo a um espelho. Ela olha o seu reflexo, abre um sorriso e fala: "Você sempre estará no topo.
Mal posso esperar para ver a cara de Candinho ao saber que perdeu o filho, a fábrica e o Policarpo. A vilã pega o objeto e se vira para voltar ao porão. Mas, de repente, ela escuta o barulho de um arranhão estridente. No primeiro momento, ela se congela e se arrepia por inteira. Ao se virar, a vilã leva o maior susto ao ver várias letras surgindo no espelho. Ao ver a frase formada, Sandra arregala os olhos, joga o objeto no chão e sai correndo sem olhar para trás. Momentos depois, a vilã chega em casa com um semblante ainda mais assustado do que antes. Surpreso, Ernesto pergunta: "Mas o que aconteceu? Que cara é essa?" Sem dizer nada, Sandra corre para o seu quarto e se tranca. Enquanto isso, Zulma já aparece observando o lugar que Candinho está ficando com Dita e as crianças. "Então é aqui. Delegado, vamos esperar ele dar as caras." Surpresa, Zulma diz: Espera. Aquela não é a Dita. E ela está com o meu filho." Antes mesmo de terminar de falar, ela sai correndo e o delegado grita: "Espera! Não podemos chegar desse jeito." Logo em seguida, Zulma se aproxima de Dita e berra: "Achei vocês! Vamos, delegado! Pegue ela!" Assustado, Samir se esconde atrás de Dita, que pergunta: "Zulma, o que tá fazendo aqui? Como achou a gente?" Furiosa, a vilã retruca: "Achou que eu não viria atrás do meu filho? Por ele, eu ia até o outro lado do mundo." Desesperado, Samir afirma: "Eu não sou seu filho. Para com isso. Não vê que só está me fazendo te odiar ainda mais." Se fazendo de ofendida, Zulma diz: "Nossa, meu filho, não fala assim da mamãe. Eu sei que eles estão fazendo a sua cabeça, que estão mentindo para mim. Em um dia, quando você perceber isso, vai até me agradecer por eu estar te livrando dessa mulher." Irritada, Dita tenta retrucar, mas o delegado a interrompe e fala: "A partir de agora, tudo o que disser pode ser usado contra a senhora no tribunal." Em choque, Dita pergunta: "O que está querendo dizer com isso?" O delegado responde: "A senhora está presa." Nesse momento, a mocinha sente o mundo girar ao seu redor. Ela escuta um grito de Samir e, ao olhar para o lado, vê Zulma o puxando. Antes que ela pudesse reagir, o delegado a segura e pede para ela o acompanhar até o carro da polícia. Ao se sentar no banco de trás, Dita vê Candinho com um semblante assustado. Do outro lado da rua, ao lado de Joaquim. Ao perceber que nem o delegado e nem Zulma notaram a presença do seu marido, ela faz um sinal de negação com a cabeça. Metros dali, Candinho se paralisa e vê o carro se afastar. Desesperado, Joaquim grita: "Mãe! Mãe! Por que você não salvou ela, Candinho?" Uma lágrima escorre pelo rosto do caipira e fala: Ela pediu para a gente não se aproximar. Ela sabia que eu tinha que proteger você. Vamos, Joaquim. A gente precisa voltar para São Paulo agora mesmo. Temos que salvar a Dita e o Samir." Mais um tempo se passa e Sandra finalmente sai de seu quarto. Ao perceber o seu semblante abatido, Ernesto pergunta: "Mas o que aconteceu? Você praticamente me obrigou a dormir no sofá." Sandra o encara e responde: "A titia me mandou uma mensagem." Surpreso, Ernesto questiona: "Como é que é? Enlouqueceu de vez?" Sandra responde: "Uma mensagem foi escrita no espelho, simplesmente do nada. E não tente dizer que eu sou louca, porque eu sei o que eu vi." Sentindo um arrepio, Ernesto pergunta: "E o que estava escrito?" Sandra responde:
Estava escrito que a minha derrocada estava se aproximando. E eu estou há horas pensando de que lado virá essa derrota. Mas eu não faço ideia o que pode acontecer. Ernesto fica completamente em choque e não sabe o que dizer. Momentos depois, Dita é levada até a delegacia e é fichada por ter tirado Samir da cidade. O menino é levado para o orfanato, deixando Zenaide e as outras crianças muito surpresas. Com um olhar furioso, Zulma diz: "Preste bem atenção. Se algum de vocês, incluindo você, Zenaide, tentar tirar Samir dessa casa novamente, será severamente castigado. A partir de hoje, todos seguirão a rédea curta. Chega de Zulma boazinha. Chega de saídas do orfanato, principalmente para ir até a casa de Candinho. Queriam ver o pior de mim? Conseguiram." Quando ela se afasta, Zenaide e as crianças abraçam Samir, que chora desesperadamente. Nesse meio tempo, Candinho e Joaquim chegam na mansão e todos se desesperam ao saber que Dita está na delegacia. Sem perder tempo, o caipira logo movimenta Araújo para defender a sua esposa e o advogado vai direto para a delegacia. Abalado, Candinho comenta: "Eu vou conversar com o Policarpo. Só ele vai saber me acalmar agora." Celso interrompe e fala: "O Policarpo não está aí." Surpreso, Candinho questiona: "Como não? Onde ele tá?" Asdrúbal se aproxima e responde: "A baronesa o levou. Como ela comprou a fábrica e o Policarpo está no contrato, ela virou sua tutora." Candinho sente o chão desaparecer diante de seus pés. Seu rosto se empalidece e ele sente a sua visão ficar turva. Mas, de repente, sua consciência parece voltar e ele fala: "Espera, eu sei como provar que o Policarpo é meu e que ninguém pode tirar de mim." Quando o mocinho sai correndo, Asdrúbal e Celso se entreolham, sem saber o que Candinho está pensando. Um pouco mais tarde, as crianças veem Zulma saindo do orfanato. Zenaide entra no quarto delas e fala: "A patroinha está indo para a delegacia. Parece que ela foi chamada para ir lá." Samir pergunta: "Por quê? Ela vai ser presa?" Zenaide responde: "Vai depor contra a Dita." Desesperado, Samir diz: "Eu vou até lá. É a mim que o delegado tem que ouvir, não a essa mentirosa." Simba fala: "Eu vou com você, porque eu também tenho algumas coisas para falar sobre a dona Zulma." Os dois olham para Zenaide, esperando algum posicionamento, e ela comenta: "Quer saber? Vamos todos. Dessa vez a patroinha foi longe demais. Eu preciso ajudar minha fã Dita." Logo em seguida, Zulma chega na delegacia e encontra Sandra disfarçada de baronesa. Surpresa, ela se aproxima dela e pergunta: "O que está fazendo aqui?" Sandra responde: "Eu não faço a mínima ideia." Nesse momento, Candinho sai da sala do delegado, junto com o chefe da polícia, deixando as duas vilãs boquiabertas. Engolindo em seco, Zulma questiona: "O que está acontecendo?" O delegado responde: "O Candinho trouxe provas bem contundentes que abrangem vocês duas." Ao se lembrar da mensagem do espelho, Sandra entra em desespero e fala: "Eu acho que eu vou embora. Eu não tenho tempo a perder aqui com acusações levianas." Candinho a interrompe e fala: "Pode parar aí, baronesa. Quando eu soube que você tomou o meu Policarpo, eu me lembrei que a minha mãe fez uma certidão de nascimento para ele, para que ninguém pudesse tirar ele de mim." Em choque, Sandra comenta: "Mas..." Candinho a interrompe e diz: "Eu já sei o que você vai falar, mas o delegado já provou as verdades.
Você pode tirar as minha fábrica, mas não vai ficar com o Policarpo. Sandra engole em seco e percebe que a sua derrocada já começou. Logo em seguida, Candinho tira uma foto do bolso e fala: Quando eu fui procurar a certidão do Policarpo, nas caixas que eram da minha mãe, eu encontrei essa foto. Sou eu, minha mãezinha, a Filó Cunegundes. E veja, um bebê, o meu fio Cândido Júnior. Olhe para essa marquinha, a mesma de Samir. Desesperada, Zulma diz: Não, essa foto é montagem. Podem reparar, é canetinha. De repente, uma voz infantil diz: Não é não, esse sou eu. Eu sou o filho de Candinho. Ainda mais desesperada, Zulma olha para trás e se desespera ao ver Samir ao lado de todas as crianças do orfanato. Ela fica incrédula e atônita. Simba se aproxima e afirma: Eu sabia que o Samir é filho do Candinho. Quando eu descobri, a Zulma me ameaçou, me comprou com doces e até me usou para colocar o Policarpo no xilindró. Ela é uma grande mentirosa e só quer se vingar de Candinho porque ele se casou com a Dita e não com ela. De repente, a recepção da delegacia vira uma grande confusão. Zulma tenta fugir, mas as crianças se juntam para impedir que ela fuja. E todo o escândalo sobra até para Sandra, que acaba perdendo a peruca no meio de todo o empurra-empurra. Em choque, Candinho berra: É a Sandra! Eu sabia que ela estava viva! Delegado, pega ela! É a Sandra! A confusão se intensifica e as duas vilãs acabam sendo presas. Mais tarde, Policarpo chora por causa da sua solidão no porão da fábrica. De repente, ele escuta sua jaula se abrir e, ao olhar para o lado, vê Candinho, Dita e Samir. Os três o abraçam e Candinho diz: Agora nossa família tá completa. Meu fio voltou, Dita tá inocente e Policarpo livre. E ninguém mais vai fazer mar a nós. Você gostou do que o Candinho fez com a Sandra e com a Zulma? Que nota de 0 a 10 você acha que a família do Candinho merece, depois de ter passado por todo esse sufoco? Coloque sua resposta aí nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.